O trabalhador anda sofrendo cada vez mais com a inflação. Os produtos mudam de preços a cada instante. O jeito, muitas vezes, é reduzir o consumo de bens essenciais para economizar. Preste atenção na matéria. Conta pra gente, o seu dinheiro tem dado para comprar o que você precisa? Comprando a básica só. Tem que ser bem na ponta do lápis, né? Senão a gente acaba se desnorteando um pouco do que precisa e gastando com coisas que não tem necessidade, né? Mas você conhece o fator que faz o seu dinheiro ter menos poder de compra? Ele tem um nome muito temido, a inflação. Inflação, em economia, a gente diz que tem inflação quando os preços, em geral, sobem. É normal numa economia de mercado que o preço de alguma coisa, por questão de oferta e procura, suba, outro preço caia, né? Então, quando há um aumento generalizado no nível de preço, a gente chama isso de inflação. E quando há uma queda generalizada, a gente chama de deflação. Então, inflação é quando os preços, em geral, estão subindo. Segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Indústria em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, mostra que os brasileiros mudaram os hábitos de consumo. 64% dos entrevistados cortaram gastos desde o início do ano. 20% pegaram empréstimo ou fizeram dívidas nos últimos 12 meses. 34% atrasaram contas de luz ou água. 19% deixaram de pagar o plano de saúde e 16% tiveram que vender algum bem para quitar dívidas. Tem algumas causas, né? A gente sempre olha um número, né? A inflação deu tanto esse mês, está acumulada em tanto no ano. Isso é medido por um índice de inflação. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que esse índice ele é uma espécie de média. Imagina um determinado consumidor que consome uma série de itens e, na medida que esses itens sobem, aquela inflação acontece. Cada um de nós tem a sua inflação. Porque, por exemplo, a inflação medida no IPCA leva em consideração o preço de passagem de metrô em São Paulo. É muito pouco provável que eu, você ou quem está nos assistindo faça uso cotidiano dessa passagem. Mas, digamos assim, se nenhum preço subisse na economia e subisse o preço do metrô em São Paulo, isso apareceria no índice de inflação geral. Ainda conforme a pesquisa, nos últimos 6 meses, fazer a compra de alguns itens tem pesado mais no bolso. Veja os produtos que foram mencionados mais vezes pelos entrevistados. 68% dos brasileiros disseram que o gás de cozinha é um dos itens mais caros. Em seguida, vem o arroz e feijão, com 64%. Conta de luz, com 62%. Carne vermelha, com 61%. Frutas, verduras e legumes, com 61%. E os combustíveis aparecem em sexto lugar, com 57%. A situação para as famílias no curto prazo ela é bastante desafiadora, assim, tem que tomar esse cuidado para ter um orçamento cada vez mais regulado, né? Racionar cada vez mais o consumo para que não se precise ou se tome o mínimo de dinheiro emprestado e tomar cuidado com taxas de juros que vão passar a ser cada vez mais elevadas. A pesquisa ainda aponta que sair do vermelho está cada vez mais difícil. Isso porque apenas 29% dos brasileiros consegue guardar um pouco do dinheiro que ganha no mês. Entretanto, 68% não conseguem poupar. Apesar disso, 56% dos entrevistados acreditam que a situação econômica deve melhorar até dezembro deste ano. Qual a expectativa, né? É importante também entender assim, quando não tem inflação, não é que os preços caem. Inflação mede alta de preço, porque o preço pode subir, não tem inflação, ele ficou lá onde está. Para que ele caia, ele tem que ter deflação. Então, a expectativa agora, no curto prazo, é que os preços deixem de subir com a velocidade que estavam subindo, porque, por exemplo, combustíveis foram adotadas uma série de medidas. Certamente essas medidas vão ter um custo mais a longo prazo. Em economia nada é de graça, né? Mas a retirada dos impostos federais, por exemplo, no caso do combustível PIS/COFINS, a limitação de alíquota de ICMS, faz com que o preço do combustível diminua. Então isso contribui para fazer com que a inflação caia.